Olá novamente. Hoje na live nós vamos falar então sobre uma modalidade de yoga. Vamos falar hoje sobre o Hatha Yoga. E para conversarmos sobre esse assunto, eu vou chamar aqui a Renata, que é uma professora de Hatha Yoga. Olá! Oi, tudo bem, Carol? Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Sim, vocês me ouvem também? Eu tô ouvindo bem. Deixa eu arrumar aqui, certo. Então tá bem, pessoal. Eu queria, Renata, que tu te apresentasse. Eu só comentei que hoje nós vamos falar sobre uma modalidade de yoga, que é o Hatha Yoga. E daí eu te convidei para que nós pudéssemos conversar sobre essa modalidade. Tá bem. Então, eu sou a Renata, eu sou psicóloga também, então tenho essa formação, trabalho, né, com psicologia também. Mas aí, a partir desse desconforto que também tem a ver com a psicologia, de da onde a gente veio, para onde a gente vai, por que que uma pessoa adoece, por que que outra se mantém saudável, né? A partir esses desconfortos internos, eu segui procurando práticas espirituais e que fossem me complementar, coisas que a psicologia por si só aborda, mas não profundamente, assim, né? Então, acabei indo, conhecendo o Hatha Yoga. Tive uma professora de Hatha que me incentivava bastante, assim, a fazer outras práticas, pranayamas, que são exercícios de respiração, né, meditação. Então, fui me apaixonando, né, cada vez mais. E aí, parece que não tinha outro caminho a não ser fazer a formação em yoga e poder compartilhar então com as pessoas a mesma coisa que compartilharam comigo, assim, né? Poder trazer isso para os outros, assim, de ser uma ferramenta de autoconhecimento, que já é, né, na psicologia, assim, mas numa questão mais profunda, né? Numa questão de transformação mais, não sei, que fizesse mais sentido para mim, assim, né? Mas hoje em dia eu continuo trabalhando com as duas áreas. Trabalho na Uhum. psicologia e trabalho com o Rata, né? É uma forma integral, né, de trabalhar e de responder, às vezes até as mesmas perguntas, mas de uma forma diferente, uma abordagem diferente. E isso eu acho muito fantástico, assim, do yoga. Até eu acho interessante comentar que o yoga que eu, tanto que eu pratico, quanto o yoga das minhas aulas, eu não classifico com nenhuma modalidade, né? Eu pratico um yoga simplesmente assim. E tem um movimento bem grande, né, de pessoas que praticam yoga sem colocar nenhum rótulo, nenhuma modalidade junto, porque seria algo limitador no sentido de que eu acabo pegando técnicas e sequências diferentes. Então, se eu colocasse dentro de uma única modalidade, não estaria 100% adequado àquela modalidade. Né? Então é por isso que eu faço dessa forma. E o yoga significa união, então assim, independente da modalidade, a base dele é a mesma, né? Esse trabalho de corpo e mente e com múltiplas técnicas. Acho que tá travando um pouquinho, será que é o meu? Acho que sim, Carol. Mas agora voltou. Voltou? Não sei que horas Uhum. que parou aí. Mas, enfim, então trazendo esse conceito, né, bem amplo de yoga, mas claro que surgem essas dúvidas. Então, eu tenho alunos que me perguntam: qual é a diferença do Power Yoga para o Iyengar, para o Hatha, Ashtanga, Vinyasa, enfim. E aí eu pensei em trazer profissionais que trabalham com modalidades de forma mais exclusiva, que vão ter uma propriedade maior também para comentar até das suas vivências e das vivências dos seus alunos. Uhum. E o Hatha, ele é a modalidade mais conhecida no Ocidente, assim, porque ele traz um pouquinho de tudo. É como se ele ficasse no meio, exatamente 50% de postura, 50% de práticas de meditação, de respiração, de relaxamento. Então, ele não é nem, por exemplo, o Kundalini Yoga, que trabalha muito mais com mantras, com relaxamento, com entoações, né, de um modo geral.
também não é uma prática apenas corporal, ele vai trazendo um equilíbrio, assim, né? Se a gente fosse considerar, é como se, claro, é o yoga mais clássico do Ocidente, mas ele é como se fosse exatamente o meio entre todas as técnicas do yoga, assim. Eu até arrisco a dizer que 80% das minhas aulas são muito mais parecidas com o Hatha justamente por isso, né? Por ter um grande arsenal de técnicas diferentes e tentar deixar a aula o mais equilibrada possível. Tá, então eu vou voltar a falar um pouquinho sobre o significado de Hatha. A gente vai tentando trabalhar com as tecnologias, né? Mas tu sabe que eu comentei com uma das minhas últimas alunas, ela estava dizendo, né? Ai, como é difícil a gente ter que. Adaptação em geral, né? Independente da adaptação. Como é difícil, né? Ter que posicionar o celular, daí tem todo. Ela bota umas caixas em cima para eu conseguir enxergar ela praticando também. E aí uma coisa muito interessante que surgiu foi isso. Quando a gente tem que se adaptar e tem que falar, também tem a parte boa, porque eu não consigo acessar outra tecnologia a não ser estar aqui falando contigo. Então, quando a gente fala em vídeo, a gente tem que focar a atenção só para o vídeo. Então, por um lado também é bom, estamos fazendo uma única atividade muito bem feita. Então, altos e baixos, também estamos treinando a nossa concentração e nosso foco. Sim, com certeza. Mas então, Rata, né? Ra significa sol e tá significa lua. Então, ela é uma união de opostos, é uma união tanto de corpo com mente, que essas coisas binárias que a gente vai definindo como conceitos, na verdade é uma coisa singular, né? Seria como se a gente pegasse uma gota do oceano, tirasse do oceano e dissesse que é o que a gente vive hoje, né, no Ocidente principalmente, que essa gota somos nós. Então, eu sou esse corpo, eu sou esse nome, eu sou a minha profissão, eu sou, né, bem ou mal de vida, enfim. E na verdade, essa gota que eu sou é do oceano, né? Eu pertenço a um oceano. Então, no Hatha e acho que em todas as práticas de yoga em si, mas o significado de Hatha é trazer essa união, né? É tu conseguir pegar a tua essência e entender que ela tem uma conexão com outras coisas, com outras pessoas, com outras experiências, né? E tirando essa questão de aversão, gosto, não gosto. Ah, eu quero pra mim, então eu tenho. Ah, eu não quero pra mim, então me afasto, né? Cada vez mais a gente vai tentando trazer aceitação, tentando elevar a consciência. No Hatha Yoga Pradipika, que é uma escritura sagrada, eles dizem que o Hatha é uma preparação para o Raja Yoga, que é o controle da mente, né? O puro controle da mente. É tu saber usar, por exemplo, agora eu quero fazer uma atividade, eu preciso da minha memória, eu preciso da minha atenção. Eu sei ligar um botãozinho e usar aquilo e desligar. Eu não fico com aquela mente funcionando o tempo todo, que eu tô tentando dormir e a mente tá tentando resolver problema, ou que eu tô lavando louça já pensando na conta que eu devia ter pago e não paguei. Então, a ideia é que a gente vá trabalhando os canais de prana, né, de energia, para que eles fiquem cada vez mais estáveis, para que a gente consiga ter uma mente cada vez mais estável, né? A gente trabalha através do corpo, com postura, com técnicas em si, né? Se tu, por exemplo, está fazendo uma aula, o professor vai corrigir tua postura, se tiver alguma coisa para ser ajustada, enfim, né? Porque o objetivo é trabalhar o corpo para que o corpo consiga aguentar esses níveis de consciência que são mais intensos, né? A gente diz que é como se fosse um fio de uma fiação de luz, enfim. Se tu vai colocar um micro-ondas numa fiação que não aguenta, vai estourar, né? Porque ele vai puxar muito mais. Exato. Sabe que eu tenho alguns programas de yoga e um dos programas que foi o do mês retrasado, que estreou o mês retrasado, é Corpo e Mente. Então, as aulas eram ajustadas, em que nós tínhamos um foco um pouco maior para o preparo do corpo em algumas, e um foco um pouco maior para treinamento de concentração, enfim. E
E aí, uma das primeiras perguntas que apareciam era essa: ai, mas na aula de corpo tem exercício respiratório, exercício de concentração. E no contrário também, tá, mas a aula de mente começa com uma sequência de saudação ao sol. Mas é isso, né? A gente separa, porque aqui no Ocidente nós enxergamos de forma separada. Então, para eu explicar para o meu aluno o enfoque da aula, eu digo, é corpo, é mente, mas na verdade é uma face que a gente vai começar a trabalhar, mas vem tudo junto, né? Não tem como desligar uma coisa da outra. E um exemplo bem simples é sentar para meditar. Então, sentar para fazer silêncio, não vou nem colocar rótulo nenhum. Sentar na frente de uma parede branca e ficar ali, né? Eu preciso de uma coluna forte, porque vai doer. Eu preciso de um quadril que aceite a minha posição das pernas, independente de qual seja ela. Eu preciso dos ombros relaxados, porque se eu ficar assim, seja 3 minutos, 3 horas, vai acontecer alguma coisa não muito legal nessa região, porque está tensionada. E às vezes até as pálpebras ali apertadas, os dentes cerrados, né? Então, esse trabalho, assim, de entender que tudo é único e que a gente caminha pelo corpo e às vezes caminha pela mente, mas na verdade estamos sempre trabalhando os dois, é sensacional. Com certeza. E o trabalho é através do corpo, mas ele não é uma ginástica, né? Ele não tem o objetivo de ser uma ginástica, ele tem o objetivo de ir elevando consciência, de ir elevando concentração, aumentando o tempo de respiração, né? Então, durante a aula, eu fico muitas vezes dizendo: inspira e faz tal movimento, expira e faz tal movimento, porque essa aprendizagem de inspirar e fazer, expirar e fazer outra coisa, inspirar, isso vai dando um tempo de respiração diferente do que a gente normalmente tem no dia, né? Às vezes a gente nem percebe a nossa respiração, a gente tá assim, e a gente nem sabe como é que a gente tá respirando. Então, tem umas coisas que são bem importantes, assim, da gente ir tomando consciência, né? Trazendo para atenção, mesmo que por algum tempo a gente não consiga mudar aquilo, só o fato da gente perceber já é um grande ganho, né? Às vezes a gente passa vários anos da nossa vida sem perceber que a gente olha muito tempo torto, né? Ou que a gente senta na cadeira diferente. Então, perceber já é um bom passo, assim. O Hatha, ele tem um momento específico de relaxamento? Tem. A sequência normalmente da aula é assim. Se tu chegou hoje para uma aula, tá? Daí tu chega, estende o tapetinho, não precisa de muita coisa, só de um tapete, muita disposição, né? E aí tu estende o tapete, a gente faz uma lembrança, né, que chama Sankalpa, que é qual é o teu propósito com aquela prática. Então, sempre no começo da aula, a gente lembra do nosso propósito, que aí vai ser diferente para cada um. Bom, eu quero tirar uma dor que eu tenho no pescoço. Eu quero evoluir a minha consciência. Não, eu quero ter mais atenção, eu quero respirar melhor. Então, para cada um, pode ser um Sankalpa. Não sou eu que vou dizer, né? Eu só falo assim, relembra a tua consciência, relembra o teu propósito com essa prática. Porque isso é muito importante para a gente não se perder de por que eu tô vindo aqui, por que eu tô me desgastando, qual é o objetivo, né, disso tudo. Então, essa é a primeira parte. Aí depois a gente faz o mantra, que na minha aula são 3 vezes o mantra Om, que é para ir trazendo essa consciência, trazendo essa presença e esquentando o corpo com essa energia. E a gente começa os asanas. Vai depender de cada turma, né? De cada nível. Tem pessoas que estão praticando há mais tempo comigo, então a sequência seria um pouquinho mais, que pede mais, assim, né? De força, de equilíbrio. E aí, pessoas que começaram agora, até para eu ir conhecendo, né? Eu não começo fazendo postura invertida, por exemplo. A gente faz umas outras posturas. Então, cada um vai ter um tipo de aula, assim, né? De sequência de postura. Mas cada sequência, ela demora mais ou menos 1 mês. Porque tem que ter um tempo para tu te acostumar com aquela sequência, para tu ver que tu evolui na postura, mas também ela muda para tu não ter aquele ranço, assim, né? Vou dizer dessa forma, tipo, agora chega a parte... agora chega aquela parte que eu detesto, sabe?
Então, a gente vai mudando e trazendo posturas diferentes, e botando às vezes as mesmas posturas numa outra sequência, que é para ir desconstruindo esse óbvio da mente, assim. Então, a gente vai trabalhando isso, né? Não é uma coisa assim de um dia para o outro que tu vai botar os pés na cabeça, isso eu sempre digo. Quem pergunta quanto tempo leva para fazer o Padmasana, que é cruzar, né, em lótus, posição de lótus, eu digo 28 vidas. Porque não tem como a gente saber quanto tempo uma pessoa leva, quanto tempo outra pessoa leva. Vai depender de esforço, vai depender de prática, vai depender de sistema musculoesquelético, de genética, vai depender de muitas coisas. Isso. Porque, assim, anatomicamente, nós não somos simétricos, né? Nós não somos... Anatomicamente, a gente tem ali... Existem livros de anatomia que mostram um padrão, que é o que a maioria das pessoas apresenta. Mas isso não quer dizer que todo mundo apresenta da mesma forma e com a mesma articulação, com a mesma elasticidade, com a mesma força, com a mesma... E, às vezes, são questões físicas de tamanhos de ossos mesmo. Então, não é... Às vezes, até uma pessoa que tem um esforço maior demora um pouco mais para aquela que simplesmente acordou com o pé na cabeça e tá tudo certo. Então, às vezes também chega essa demanda, né, de olhar uma imagem no Instagram, principalmente, eu quero chegar nessa postura, como é que eu faço? Claro que existe um passo a passo, existem técnicas que tu pode treinar, mas não tem fórmula mágica, né? Cada um vai ter sua experiência de uma forma diferente, né? E nem por isso está mais ou menos avançado. Isso também é interessante, né? Porque às vezes tá com o pé lá na cabeça, mas tá morrendo, não respira, não pode, né? Isso é uma forma de executar, né? E talvez um nível um pouquinho mais tranquilo, mas que esteja presente, consciente, né? Firme, estável e confortável na postura, tá valendo mais. Com certeza. E tem muitas coisas que a gente vai trabalhando através da postura e, no meu entendimento, principalmente em turma, né? Porque assim, tu vai vendo julgamentos, tu olha para aquela pessoa que tá do teu lado e pensa, como que ela já fez isso se eu tô há 3 anos praticando e eu não faço? Então, tem coisas que vão vindo que tu te dá conta durante a prática de asana, de postura, né? Ou tu mesma quer mostrar pro colega que tu sabe fazer a postura, né? E aí tu acaba te machucando ou exagerando. Então, tem muitas coisas, assim, que a gente vai vendo do nosso ego, do nosso jeito de lidar com aquelas coisas, né? Daqui a pouco a prof vem, ajusta em ti, tu fica, não acredito que eu fui ajustada, mas o outro tá muito pior do que eu, né? Então, são essas comparações. Que na minha formação, alguém da turma estava numa aula ao vivo, e aí alguém perguntou, quanto tempo para cada postura? Perguntou assim, me diz um tempo em média. E aí o professor falou assim, não sei. O que tu acha? Que tempo? Me diz um tempo que tu acha que é bom. Não sei, acho que 3 minutos. Aí todo mundo ficou apavorado. Falei, meu Deus, 3 minutos. Todo mundo achou muito. E ele realmente falou assim, né? Falou um número. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma postura com os 2 pés firmes no solo, que é a postura do guerreiro. Então, são os 2 pés bem firmes no solo, um joelho flexionado, para quem não conhece, né? E os braços vão ficar aqui na altura dos ombros, bem tranquilo. Fica 3 minutos nessa postura. Gente, e daí tu começa. Aí todo mundo fez, né? Tu começa, o primeiro minuto é um minuto brilho, né? Tu tá ali lindo, maravilhoso, já tá acabando. Quando entra no segundo minuto, já começa a mente, né? Meu Deus do céu, eu não cheguei nem na metade. E quando tu chega lá no final do 3º minuto, nesse caso dessa experiência, tu percebe que 3 minutos vivendo aquela postura é muito desafiadora. E tu teve muita força para manter ali, e, enfim, tem muitos conflitos e dúvidas e bem muito internas, né, que a gente apresenta lá depois, lá dos 3 minutos de postura. Então, não quer dizer que 3 minutos seja muito ou seja pouco, mas cada vez que tu faz a postura, seja ela mais simples ou mais complexa, tu consegue adicionar, por exemplo, respiração ou tempo, e a experiência vai ser bem diferente. Claro, com certeza. E para cada um, por isso que a gente não define, pelo menos no Hatha, a gente não define níveis de postura. Por exemplo, esta postura é para a pessoa que está no nível 1. Esta postura... Eu também não faço. Não. Qualquer postura é para a pessoa que está em qualquer um dos níveis, que tem lesão ou que não tem lesão, com adaptações, né? Óbvio.
Uma pessoa que pratica mais tempo, ela vai conseguir, por exemplo, contrair o Dhyana Bandha, que seria o baixo ventre, né? Vai conseguir Uhum. ficar mais tempo com ele contraído, vai conseguir ir prestando atenção como é que tá meu dedo, se tá apontado para lá ou não. Talvez uma pessoa que começou agora não vai ter tantas percepções e vai tentar fazer uma postura mais grosseiramente, falando assim, o pé Uhum. inteiro no chão, o joelho dobrado e tal. E depois ela vai criando essas outras consciências de, bom, meu pescoço tá Sim. meio apertado, né? Tô sentindo meus ombros um pouco, que não necessariamente queira dizer melhor e pior. Uhum. Mas são níveis de percepção que vão sendo ampliados conforme tu vai trabalhando, né? Uma postura que tu vai fazendo mais vezes, tu vai lembrando bem mais rápido se o joelho fica esticado, se fica dobrado, enfim, né? Uhum. Mas então, eu acho muito interessante a gente fazer prática de asana, tanto sozinho, porque também a gente vai percebendo outras coisas sozinho, né? Por exemplo, dias que eu tô mais confusa, que eu tenho uma decisão para tomar, que eu tô nervosa, os equilíbrios, eles são muito mais difíceis do que em dias que tá tudo bem, que não tenho que decidir nada, que eu não tô preocupada com nada, né? Então, essas coisas também são legal de perceber. Ai, ontem eu jantei pizza e hoje de manhã eu fui praticar yoga. E aí eu vi que minha barriga roncou, que deu problema, que, né, que eu não consegui fazer uma invertida. Então, essas coisas são legais de ir percebendo Uhum. sozinha, né? E em grupo eu acho legal que a gente vai percebendo essas coisas que a gente fica julgando os outros, os outros, né, nas suas mentes também fazem a mesma coisa e a gente vai cada vez mais relaxando isso e aceitando quem tá do nosso lado e aceitando correções e aceitando, né? Daqui a pouco, numa turma, digamos, de 10 pessoas, o prof vem e te diz, tu precisa ficar de joelho dobrado, tu não vai esticar o teu joelho. Como que tu vai lidar com isso, né? Tu vai É. ficar com vergonha, tu vai ficar com raiva, tu vai ficar se sentindo humilhada, ou tu vai levar esse desafio numa boa, vai dar risada, assim, bah, eu achei que eu devia, né, fazer uma postura completa, enfim. Sim. E quanto ao espelho, vou falar até uma situação minha. Tinha um local que eu dava aula e tinha espelho. E eu sempre colocava os alunos de lado pro espelho. Por quê? Porque normalmente quando a gente está de costas, a gente acaba fazendo uma postura que, sei lá, um triângulo torcido, por exemplo, que tu vai olhar pro espelho. Então, o meu objetivo era que os alunos não olhassem para o espelho. Então, nós ficávamos de lado. E no início, quando o aluno começa, nossa, aquele espelho é tudo, né? Então olha ali e arruma o cabelo, aí daqui a pouco olha e arruma e a blusa, enfim, e ajusta isso, ajusta aquilo. E ao longo das práticas, tu percebe que o aluno vai olhando para dentro. E aí o espelho, ele virou como se fosse uma pintura na parede ali, qualquer coisa. E aí essa observação vai sendo interna. Então eu tô aqui, eu tô percebendo que eu tô torta, que esse ombro tá mais alto, eu vou arrumar, eu vou relaxar, eu vou ajustar o pescoço. Eu não preciso olhar para, né, olhar para o espelho e me contar o que eu tenho que melhorar. Eu consigo me julgar, né, me olhar e conseguir me autocorrigir. Isso também é muito interessante. O espelho ajuda, né? Não estou dizendo que não se deve usar espelho nunca, né? Principalmente quando eu tô praticando sozinho, o espelho dá uma boa ajuda. Ou câmera, às vezes deixa filmando, se tu quer perceber o que tá faltando, né? Mas, assim, em geral, eu recomendo não usar espelho nas práticas. Eu queria saber como é que tu lida com isso. É, eu também recomendo, assim, fortemente, né? Porque quanto mais a gente usa a visão, menos a gente usa a percepção. Então, se eu olho no espelho que a minha mão tá com o dedo, né? Eu arrumo porque eu vi. Eu não arrumo porque eu senti que a minha mão tá contraída ou que meu dedo, enfim, né? Uhum. E isso tem diferença, apesar da Sim. gente ter mais costume de olhar fora e arrumar dentro, o yoga é arrumar dentro para depois olhar fora, né? Então É. eu acho que tem todo esse processo. Mas tem coisas que são viáveis e tem coisas que não são viáveis. Por exemplo, se eu preciso dar aula em um lugar que tem um monte de espelho, vai ter espelho. Vai ter espelho. É Não, e melhor fazer até com espelho do que não fazer. do que não fazer, com certeza. Teve um dos primeiros vídeos que eu coloquei no canal do YouTube foi sobre o tapete do yoga, né? Ai, Carol, eu comecei o yoga, que tapete eu compro? E, enfim, o mercado também tem, sei lá, quantos tipos de tapete. Eu não sei nem se eu falar qualquer número aqui tá errado, não confie, porque cada dia aparece um novo e é pelo tipo de material, é pela densidade, é pelo desenho, é pelo, enfim, se é reciclado, se não é reciclado. E na verdade, assim, o que que tu precisa para praticar yoga? Só você. O que tu precisa
Só você. Aí tá, quero escolher um tapete. Bom, então vamos pensar, né? Quais são as tuas prioridades? De repente é o preço, é o custo. Então tu vai escolher um tapete dentro do que tu está disposto a investir, pelo menos nesse primeiro momento, que pode mudar depois, né? E aí sim, daí eu até dou algumas dicas, né? Para não escorregar, para, enfim, dependendo, né, do que o aluno precisa. Mas o que está escrito lá que precisa é só você. Então tu vai procurar em qualquer escritura, não precisa de vela, não precisa de incenso, não precisa de roupa maravilhosa, de nada disso. É só... Não, eu digo também, Carol, eu falo pré-requisito para aula, que é o mais importante, é ter disposição de se autoconhecer. Esse aí tu tem que vir com ele. Eu não posso abrir a boca da pessoa e enfiar a consciência goela abaixo, né? Então isso... Também... Não, e assim, e o yoga, ele traz muitas possibilidades. Então, por exemplo, tô com alguma limitação física, que acontece, tô com uma dor nas costas muito forte, ou o meu médico recomendou que eu parasse por um determinado tempo, enfim. Tem como meditar, tem como fazer um exercício respiratório, tem como fazer yoga numa cadeira, por exemplo, sentado, então trabalhar flexões laterais, torções, dá para fazer muita coisa sem movimentar da cintura para baixo, né? Então também respeitar o teu tempo, mas não deixar de praticar por isso, né? Ainda com adaptações a gente consegue praticar. Com certeza. E assim, que nem eu tava falando, né? A sequência da aula do Hatha, né? Seria então esse mantra inicial, as posturas, e daí tem tudo isso dentro de posturas, né? O relaxamento, que eu considero a parte mais importante, porque a gente, na nossa sociedade aqui, a gente acha que fazer coisas é o importante, se ocupar. E aí, quando a gente tá sozinho com a gente mesma, é um absurdo, né? A gente entra em depressão, a gente tem solidão, a gente tem comida compulsiva, bebida compulsiva, a gente tem várias coisas que acabam entrando nessa jogada porque a gente não consegue lidar com o nosso silêncio, com os nossos sentimentos, com a gente mesmo, né? Então, relaxamento, eu digo sempre, é a parte mais importante da nossa prática. E depois do relaxamento eu faço pranayama, que são exercícios de respiração, e aí vai variar conforme cada aula, ou que eu vou percebendo, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela está num momento de mudança muito importante. Então, nesse momento, a gente faz um pranayama para equilibrar a respiração dela, porque ela está muito agitada, porque ela está mudando, ela está envolvida com tudo isso, né? Então, a gente acaba fazendo uma coisa mais assim, mas... Isso, não necessariamente precisa ser um só, né? Tem várias técnicas. Depois do pranayama, a gente faz, então, uma meditação silenciosa, que é de poucos minutos, assim, 2, 3 minutos, mais para a pessoa ir entrando em contato consigo mesma, mesmo, né? E uma nota final, que aí também varia conforme a situação, né? Normalmente eu uso o mais simples, que é Om Shanti, 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 Ri, que é fácil de falar, que não tem muitas palavras, porque também a minha ideia é não deixar as pessoas ansiosas, porque agora tem um mantra, então eu preciso fazer direito, né? Não. E pronunciar um sânscrito sensacional. Exatamente. Não é essa a ideia, né? A ideia é fechar nessa energia, voltar a trazer a presença para aquilo, né? Sair numa boa. E também não é que as pessoas compreendam mantras e, enfim, né? Mas aí tem alunos que têm mais vontade, então o mantra ele é um pouco diferente. Tem alunos que querem mais encerrar mesmo, assim, né? E agradecer e tal. Então é mais nesse sentido, assim. A aula inteira que eu faço, ela dura mais ou menos 1 hora, contando todas essas sequências que eu falei, né? E ela é diferente, por exemplo, de práticas de Ashtanga, porque a Ashtanga tem 6 sequências, né? Conforme tu vai fazendo as posturas, por exemplo, tu terminou as posturas da primeira sequência, tu fez elas com excelência, tu vai para a segunda sequência. Então, tu fica com a primeira e a segunda. Assim, tu passa para a terceira. E aí, terminou a sexta, não existe uma sequência nova de postura. Tu vai praticando aquilo, né? E é diferente do Hatha. O Hatha, o professor vai inventar. Por exemplo, agora eu acho que tem que ter um Bakasana. Daí ele vai lá e bota um Bakasana. Não tem uma sequência rígida que o professor tem que seguir, né? Sim. Normalmente a gente coloca... Tu consegue colocar a tua identidade nessa prática também de acordo com o teu aluno, enfim. E tem uma ordem mais ou menos, né? A saudação a sol, ela vem no começo.
práticas de invertida, né? Posturas invertidas no final, mas o meio disso é bastante coisa, assim, né? Sim. Então, eu fico pensando assim que é. Bom, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada. Mas eu fico pensando que é uma prática para quem não sabe direito como é o yoga, o que que exige, como faz, como medita, como isso, como aquilo. Eu acho que é um começo, assim, né? Depois tu vai percebendo, não, mas eu gosto mais da parte de recitar mantra. Então tu vai escolher talvez uma prática que não tenha tanta postura ou que fique menos tempo na postura, né? O tempo de Uhum. permanência normalmente de uma postura é mais ou menos 5 respirações completas, que é uma inspiração, Uhum. uma exalação. Isso é uma, né? Então são Uhum. 5 que é diferente de em yoga, tantra, né? Que são posturas um pouco mais sequenciais, que não tem essa pausa, né? No hatha fica Uhum. muito claro o início da postura e o final da postura. Ele é Uhum. menos ligado uma postura na outra, assim. Não sei se eu consigo Sim. explicar direito, né? Sim, as conexões não tem tanta ênfase. Tu faz bem uma postura e tu passa para a segunda, né? A conexão entre Isso. elas não é algo que tu tenha que te dedicar tanto, assim, É. não é. E Entendi. às vezes nem faz diferença, sabe? Por exemplo, se eu inspiro e elevo os braços assim, ou se eu inspiro e elevo os braços assim. Chegou lá em cima, Não, tá valendo. o início da Entendi. postura é esse aqui. Então eu tenho que chegar lá, né? Uhum. Então tem umas coisas assim que tem menos ênfase, né? Tem umas coisas que tem um pouco mais de ênfase. O que eu acho muito legal, assim, que eu diria que tem que ter, é um desconforto com o jeito que a gente vive. Isso tem que ter. E não precisa ter tapete, não precisa ter sapato, não precisa ter o macacão da marca, né? Uhum. Muito pelo contrário, o yoga é tirar essas coisas que a gente não precisa e não é e que a gente acha que é. Então, tu precisa ter tu mesmo e ter essa vontade de entender coisas que tu ainda não entendeu, ter essa clareza de até de aspectos pessoais, né? Eu tenho Sim. alunas que não têm esse interesse espiritual por si só, mas elas têm o Uhum. interesse de se conhecer, de saber o que está acontecendo comigo, se eu tô triste, por que que eu tô triste, né? Por que que eu respiro tão curto? Eu tenho uma aluna que ela não consegue fazer uma inspiração e uma exalação, ela vai respirando assim, né? Isso foi uma coisa que ela já percebeu. Então, não necessariamente tu tem que ter a vontade de chegar lá no ponto último, de unir a vida com a Uhum. morte, de ler várias escrituras sagradas. Mas o Hatha, ele não enfoca só no exercício, né? Eu não tô fazendo bíceps, eu não tô fazendo abdominal, eu tô fazendo uma prática muito mais ampla do que isso. Isso acho que é o principal, assim, da gente comentar aqui e frisar, né? Algumas posturas são muito semelhantes a alguns exercícios, vamos dizer assim, de outras práticas de atividade física mesmo. Então, tem postura que parece agachamento, tem postura que parece passada, que parece prancha, que parece muitas coisas. Mas a diferença, numa foto, a gente não consegue ver. Se tu mandar uma foto e de alguma postura e tu me perguntar, tá fazendo yoga ou tá, sei lá, trabalhando força, eu não vou saber responder, porque é um processo interno. Então, pode ter respiração junto, pode ter mentalização junto. O Sankalpa, que a gente falou lá no início, que é o propósito, por que, que aquilo está sendo feito, que pode ser reforço muscular, né? Pode ser também, mas tem outras coisas envolvidas. Então, numa foto, numa filmagem, que às vezes a gente olha, enche os olhos e quer chegar lá, a gente não consegue ver o yoga numa imagem, né? Isso tem que ficar assim bem claro, independente da modalidade. Aqui no Hatha é muito presente isso, né? A gente não consegue ver numa imagem. É, que nem essas fotos que a gente vê, assim, né? De, ai, uma pessoa linda, numa paisagem linda, fazendo uma postura linda. Se ela tá fazendo yoga, não sei, né? Eu não tenho como É, responder. Ela pode estar fazendo balé, ela pode estar fazendo ginástica, ela pode estar fazendo pose, mas o yoga é uma coisa mais ampla, assim, né? Mais interna. E o yoga perfeito é descabelado, com uma roupa nada a ver, né? Esse é o confortável. Se yoga. vai ser pijama ou se vai ser um macacão sensacional, bom. Tem que ser confortável, né? E não pode ser um fator limitante. Então, assim, eu não preciso estar com determinada
roupa ou em determinado local para fazer essa prática, né? E também tem a ver com o tempo. Eu não sei, de repente o Rafa tem alguma recomendação, mas de uma forma geral a gente pode fazer yoga em 30 segundos ou 24 horas por dia se a gente for pensar lá nos princípios, né? Porque o yoga tem uma parte filosófica muito forte que às vezes a gente não consegue passar tanto durante as aulas, mas a gente tenta ir colocando aos pouquinhos. E se você pratica, por exemplo, não violência, durante as 24 horas do seu dia você está fazendo yoga 24 horas por dia. Uhum. Então, esse Tem tempo, né? uma Eu frase consigo do... praticar mais do que 15 minutos. Mas se tu consegue fazer outras coisas durante todo o teu dia, tá praticando. Uhum. Tem uma frase do Patabjoy que é: yoga é 99% prática e 1% teoria. O que não significa 99% do tempo do teu dia em cima do tapete fazendo postura. Significa que é toda essa disposição para te olhar, disposição para perceber essas outras coisas, né? Para abrir tua mente, para relaxar esses julgamentos, relaxar essa aceitação com os outros. Então, isso é yoga, né? É tu ir trazendo a gotinha que tu acha que tu é para aquele oceano. Aquele oceano. Ai, muito bom, Rê. Se você quiser finalizar de alguma forma, ou de repente trazer o que o yoga te trouxe nessa caminhada, e lembrando que yoga a gente só aprende em 200 anos, então ainda falta muito para nós. E até agora, assim, não sei, o que te trouxe, assim, de positivo. E lembrando que ser professor, assim, para nós é muito gratificante, porque significa ser um multiplicador, né? Não quer dizer que a gente está colocando o yoga dentro das pessoas, a gente está despertando o yoga que está dentro de todo mundo. Com certeza. Bom, acho que o yoga me trouxe essa possibilidade de ver que não existem coisas que faltam, e sim coisas que sobram. Trazer essa consciência e essa espontaneidade que a gente tinha quando a gente era criança, essa vitalidade, essa agilidade, né? Tu vê uma criança, ela não tá, eu quero sentar e ver TV. A criança tá a milhão, fazendo um monte de coisa e pensando por que que o céu é azul, por que que, né? Então, é cada vez mais tu te conectar com a tua essência, com a tua vida, né? Com a vida dos outros, com o universo, com essas coisas que a gente não consegue explicar através de livro, que a gente não consegue ler sobre, né? Falar sobre. É sentir. Eu diria, assim, que o exercício mais incrível do yoga é abrir o coração. A gente fica aberto para sentir o que a gente está vivendo e não pensar sobre o que a gente está vivendo. Qualquer coisa que eu tente explicar qualquer coisa que eu tente explicar já não é, né? Então, principalmente eu acho isso, assim, e para mim é uma grande oportunidade eu poder ser professora, assim, e trabalhar com isso e passar isso para as pessoas, né? Da mesma forma que para mim também foi uma grande oportunidade receber de uma pessoa que levava isso tão a sério, né? Que trabalhava tanto com isso, assim. Então, só tenho a agradecer. Eu acho que cada vez mais a gente vai crescendo com os nossos alunos, né? Não é uma coisa assim, eu sei, vocês não sabem. Muito pelo contrário, eu aprendo muito, né? Todos os dias. Inteiro. Sensacional, adorei. Então fica aí, fica a dica também essa modalidade. Eu sou muito fã do Hatha, principalmente por ele ter essa estrutura e permitir a identidade do professor, que a Renata trouxe bastante, assim. E eu sou muito a favor disso, embora eu utilize algumas sequências também, por exemplo, da Ashtanga que nós trouxemos aqui, que também é muito interessante. Eu acho importante a gente conseguir atender a demanda do aluno de uma forma particular, né? E que ele consiga alcançar os objetivos dele, que não é igual ao de ninguém, né? Por mais que os objetivos sejam muito semelhantes às vezes, não tem objetivo igual. Então, muito obrigada. Até a próxima, foi um prazer enorme conversar contigo. E muito obrigada. O pessoal que está assistindo pode deixar perguntinha que a gente responde também. Boa noite, Rê. Boa noite, pessoal. Até mais.